SOS Convida. Apoio Líder Interiores, Divinópolis. Olá, eu sou a Patrícia Borges e este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações a respeito acerca da saúde e do bem-estar. Lembrando que o SOS Convida é realizado pela SOS do Câncer, Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer Infantil e Adulto. A SOS do Câncer também atende crianças e adolescentes com enfermidades raras. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre prematuridade e seus riscos na saúde gestacional. E para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada muito especial, que é a Daniele Maria. Daniele, seja muito bem-vinda. A Daniele é acadêmica do 7º período de enfermagem da UFSJ e ela é voluntária no programa de extensão Nascer desde 2018. Seja muito bem-vinda, Daniele. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Nascer fica muito agradecido pela essa oportunidade. O prazer é todo nosso. Antes de nós começarmos, Daniele, a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Grupo Nascer, como que surgiu, o que ele faz, só para o público entender um pouco mais. Bom, o Nascer ele é um programa de extensão da UFSJ, aqui do campus de Divinópolis. Ele é orientado pela professora doutora Luciana Neto e tem como foco realizar ações de educação em saúde e ações assistenciais, promovendo a saúde da mulher e a saúde materna e infantil. Ah, ótimo. Então, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de te perguntar primeiro o que é a prematuridade, Dani? Bom, a prematuridade, ela corresponde aos nascimentos que acontecem antes das 37 semanas de gestação. Nós sabemos que uma gestação normal pode acontecer o parto entre as 37 e 42 semanas. Quando esse parto é antecipado, a gente fala que o recém-nascido é pré-termo, é um prematuro. Na prematuridade, a gente tem algumas classificações. Então, o recém-nascido pré-termo extremo, que é o caso mais grave, é aquele que nasce antes das 28 semanas de gestação. Nós temos o recém-nascido muito pré-termo, que nasce entre as 28 e 31 semanas. O pré-termo moderado, que nasce entre as 32 e 33 semanas, e nós temos o RN pré-termo tardio, que é a maioria dos nascimentos prematuros, que acontecem das 34 às 36 semanas. Esse recém-nascido prematuro tardio é o que tem o melhor prognóstico. Ele é o que tem o menor. Isso. Entendi. Então, ele é um pouco mais... o caso dele é menos grave do que o dos outros, por exemplo. Menos grave, é mais fácil de trabalhar, de recuperar ali a saúde. Existem, Daniele, alguns fatores genéticos ou biológicos, ou até mesmo comportamentais das gestantes para que essa prematuridade aconteça? Bom, a gente sabe que apenas 30% dos nascimentos prematuros tem a causa científica conhecida. O restante a gente não sabe a motivação. Mas existem algumas complicações que podem levar a um parto prematuro, que são, por exemplo, o rompimento prematuro da bolsa amniótica, o descolamento prematuro de placenta, a placenta prévia, gestação múltipla, então gêmeos ou mais, um parto prematuro anterior. E nós temos alguns fatores de risco que podem aumentar a probabilidade desse parto acontecer. Os comportamentais, nós temos os hábitos de vida como principal. Então, uso de cigarro, álcool, outras drogas, o estresse, a obesidade, hipertensão crônica, diabetes, todos são fatores que podem ocasionar um parto prematuro. E o principal que a gente tem que ressaltar é a prematuridade hoje, a gente já consegue ter um trabalho muito bom com ela por causa dos avanços da medicina. E a gente consegue evitar um parto prematuro com a assistência do pré-natal. Então, um fator de risco que leva a gestante a ter uma probabilidade aumentada para a prematuridade é a não realização das consultas de pré-natal de forma correta. Então, no pré-natal, o pré-natalista ele consegue identificar complicações tanto da mãe quanto do bebê e evitar que esse nascimento ocorra antes da hora. Antes da hora.
né? E nós sabemos, Daniele, que a prematuridade é uma causa, é a principal causa da morte, né, desses bebês. E aí, o que essas mães que têm esses bebês de forma prematura, esse bebê, graças a Deus, passou por isso, está com ela em casa, quais os cuidados que essa mãe precisa ter com essa criança, com esse recém-nascido? Essa pergunta ela é muito interessante porque a maioria dos recém-nascidos prematuros fica internado numa unidade neonatal. E durante esse período eles recebem o cuidado da equipe a todo momento. Isso gera uma segurança na mãe e no pai que sabem que o filho está com um profissional. Quando esse recém-nascido vai para a alta, a mãe fica com muito medo e receio de não conseguir identificar se a criança está desenvolvendo bem ou se tem algum problema. Então, na hora da alta hospitalar, a equipe de saúde realiza um plano de cuidados, orienta essa mãe sobre possíveis sinais de alerta que ela tem que se atentar e tudo é muito conversado. Essa mãe ela não vai sair da unidade de internação com alguma insegurança. O Nascer, inclusive, ele tem uma cartilha que ele desenvolveu para orientar as mães após a alta hospitalar, onde a gente ressalta alguns sinais de alerta que essa família deve se atentar. Então, por exemplo, o recém-nascido chegou em casa e você está percebendo que ele está mais quietinho, mais hipoativo, ou que ele está com mudança de coloração, apresentou febre, vômito, são sinais que a gente recomenda buscar um atendimento hospitalar. Mas o principal é, conheça o seu bebê. A forma de comunicação do recém-nascido vai ser a expressão corporal, o choro. Então, a mãe conhecendo seu bebê, ela vai saber identificar se está tudo bem. E ela precisa não ter medo. Não ter medo. Não ter medo, né? O recém-nascido, ele é um neném completamente normal. Ele só vai necessitar de cuidados mais intensos, de uma atenção mais rigorosa. E não, então, tirando o medo, ela consegue trabalhar aqui com aquele recém-nascido, estimulando, né? Isso mesmo. Isso. E a prematuridade, ela pode deixar alguma sequela? Hoje a gente tem uma questão muito interessante que é, nós diminuímos a mortalidade dos recém-nascidos e aumentamos a morbidade. O que isso significa? Como a medicina está muito avançada e a gente consegue dar um suporte muito bom para os prematuros, eles tendem a desenvolver mais sequelas por causa da imaturidade mesmo do seu organismo. Os recém-nascidos prematuros, eles nascem sem os seus sistemas estarem prontos. Então, a probabilidade de eles apresentarem alguma complicação é grande. E essa complicação, ela vai estar diretamente relacionada à idade gestacional. Então, por exemplo, o recém-nascido pré-termo extremo, ele vai apresentar uma complicação mais grave do que o tardio. E nós temos inúmeras complicações, mas a maioria vão estar relacionadas aos pulmões, ao coração, ao rim, mas isso tudo pode ser manejado dentro de uma unidade neonatal. E aí pode ficar tudo bem com essa criança também? Pode ficar tudo bem. Tudo bem. Daniele, você sabe que a SOS do Câncer atende crianças com enfermidades raras, com algumas síndromes raras. Você acredita como profissional e também como membro, né, do Grupo Nascer, que a prematuridade pode ter acontecido com essas crianças, que pode ter desenvolvido algum tipo de síndrome, pode desenvolver alguma síndrome? Sim, então, a prematuridade ela pode tanto acontecer em decorrência de alguma síndrome que esse bebê já apresentava, quanto ela também pode acabar ocasionando alguma síndrome. Alguns exemplos que a gente tem é a anóxia neonatal, que é quando essa criança ela fica sem o oxigênio. E em decorrência disso, os órgãos dela são afetados, principalmente o cérebro. Quando isso acontece, a criança desenvolve a paralisia cerebral. Aí a gravidade vai depender de cada criança. Mas essa paralisia cerebral em algumas crianças pode deixar sequelas para o resto da vida. Então a criança ela pode ficar acamada, necessitando de ajuda para respirar, alimentação por sonda. Nossa. Então isso tudo pode acontecer. Nós temos algumas síndromes que acontecem mais frequentemente com os prematuros por causa dessa imaturidade dos órgãos. Então, por exemplo, a retinopatia da prematuridade, que causa cegueira, ela acontece com o prematuro porque ele ainda não tem o sistema ocular formado da forma adequada. Então, esse prematuro ele pode desenvolver tanto uma deficiência visual em casos mais leves, mas em casos mais extremos ele pode acabar desenvolvendo uma cegueira. No caso do prematuro que pode desenvolver a cegueira, Daniele, seria em qual período gestacional que ele nasceria? Porque você citou três para a gente no começo da entrevista, né?
onde ele se enquadraria quando ele tem essa questão da cegueira? Então, a probabilidade maior dele desenvolver a retinopatia vai ser com o pré-termo que nasceu das 32 semanas para baixo, porque ele ainda tem os olhos muito frágeis e essa mudança do ambiente intrauterino para o ambiente extrauterino é muito dificultosa para esse neném. Entendi. E aí pode causar essa retinoplastia que você acabou de nos falar, né? E como que fica a questão do aleitamento materno para esses bebês prematuros? O leite materno ele é especialmente importante para o prematuro. A gente sabe que o leite materno ele fortalece o sistema imunológico, ele diminui a probabilidade de doenças respiratórias, ajuda no desenvolvimento cognitivo da criança. Então, o prematuro ele precisa receber o leite materno. Só que quando ele nasce, ele pode apresentar um sistema digestório imaturo e com isso dificultar a amamentação. Então aí é uma barreira tanto para a mãe quanto para esse bebê, porque a mãe durante a gestação idealizou o momento da amamentação. Então os profissionais precisam saber orientar e amparar essa mãe para ela não desistir, porque no início o bebê pode conseguir não sugar o seio materno, então a amamentação vai ser feita pelo copinho ou pela sonda. Vai começar com 1 ml só de leite para ele acostumar com o leite materno. Então, assim, é muito importante a gente amparar e orientar essa mãe, mas o aleitamento ele é fundamental para o desenvolvimento do prematuro. E essa questão do desenvolvimento do prematuro está muito ligado com a próxima pergunta que eu vou te fazer agora, que seria que os bebês prematuros que nascem ficam totalmente bem depois, sem sequela alguma. Esse sucesso pode ser atribuído a quê, Daniele? Os prematuros, em sua maioria, eles vão apresentar no início da vida algum déficit cognitivo, mas isso vai ser superado com o tempo e com a estimulação feita da forma correta. Então, assim, a gente fala que os prematuros, eles têm que correr uma maratona mais rápido do que os bebês que nasceram no tempo normal. O sucesso vai vir muito do amparo que essa família vai ter, de como que ela vai ser orientada a estimular essa criança e da assistência que o recém-nascido vai receber nos primeiros 2 anos de vida, que são os primeiros anos mais importantes para essa criança. E também tem a questão da mãe estimular, o pai estimular em casa, porque não adianta também você deixar o bebê deitadinho ali o dia todo, você tem que estimular. As mães e os pais de prematuros têm muito receio em mexer com a criança, em pegar a criança, mas isso é muito importante e a gente tem que ressaltar. O bebê prematuro ele precisa ser muito estimulado, então a mãe precisa conversar com esse bebê, precisa pegar, precisa brincar, porque isso tudo vai ajudar na formação dessa criança. Daniele, muito obrigada por você ter vindo. A sua entrevista enriqueceu muito o nosso programa. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo tirou muitas dúvidas dela. Nós queremos que você volte para falar mais sobre prematuridade. Eu que agradeço. Pode chamar que eu volto sim. Muito obrigada. E para você que está em casa, eu me despeço, deixo o nosso abraço e peço que você, se você teve alguma dúvida, quer deixar alguma pergunta para a Daniele, para o Grupo Nascer, fique à vontade. E se você também quer nos dar alguma dica de outro profissional, de algum profissional para vir ao nosso programa, não deixe de comentar. Um abraço para você e até o próximo programa.